cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E hoje é a reflexão da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos fazer esta reflexão e continuamos dando seguimento toda quarta-feira na oração da noite no canal 1. Amém? Então vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e eu vou ler do versículo 10 ao 19. O título é A Visita de Ananias. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Oh, glória! Aleluia! Vocês entenderam, meus queridos, esta mensagem? Vocês estão lembrados que na reflexão anterior nós vimos sobre a conversão de Saulo. Este Saulo é Paulo. Ele se converteu no caminho que ele estava indo para Damasco, que caiu do cavalo. Isso nós vimos na reflexão anterior. Porém, na casa que levaram ele ficou lá cego, tudo escuro, sem ele enxergar nada. E ele ficou naquela casa por 3 dias. Então, havia um homem que se chamava Ananias. A Bíblia está dizendo que Ananias era discípulo do Senhor. E o Senhor chamou ele para ir até Paulo, para poder pregar para ele. Amados, nós vimos no início de Atos dos Apóstolos sobre um Ananias, que morreu, o esposo de Safira. Morreu porque mentiu. Mas esse Ananias é outro. Também esse Ananias não é nenhum daqueles diáconos que foi levantado pelos apóstolos. Também não é nenhum dos apóstolos
que foram escolhidos por Jesus na época em que Jesus andava com eles. Este Ananias está surgindo aqui como um discípulo, um seguidor de Jesus, mas não tinha sido titulado, não tinha sido levantado. Porém, Ananias foi o escolhido por Jesus para ir ao encontro de Paulo para que ele recuperasse as suas vistas. E olha que Jesus se apresentou diante de Ananias, chamando ele numa visão pelo nome. E quando Ananias disse para o Senhor, eis-me aqui, aí Jesus deu para Ananias o endereço que ele deveria ir e que neste endereço estava um homem chamado Saulo, que ele tinha o apelido de Tarso, e que estava na casa de um homem chamado Judas. Na mesma hora que Ananias ouviu esse chamado, essa ordem de Deus para ir ao encontro de Paulo, Ananias reagiu, porque Ananias ele conhecia a história desse homem e sabia o quanto ele era perseguidor da igreja. Por isso que ele disse, mas Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias ficou até receoso de atender o pedido de Deus. Mas quem é que vai questionar com a ordem de Deus? Até porque Ananias conhecia o homem pela sua personalidade, mas ele não conhecia o chamado de Deus na vida dele e foi questionar. Mas Jesus foi tão humilde e foi tão atencioso com Ananias que fez questão de dizer para Ananias que aquele homem era um instrumento escolhido por ele para levar o nome dele perante os gentios, os reis e o povo de Israel. E aqui Deus já estava dizendo o quanto que ele iria sofrer pelo nome dele. Então, Ananias não teve outra escapatória. Ele atendeu o chamado do Senhor e foi até o lugar aonde Saulo estava. Observa que quando Jesus chamou Ananias, falou para ele que Saulo teve uma visão de Ananias entrando ali no quarto onde ele estava e curando ele. E foi justamente isso que aconteceu. Ananias chegou aonde Paulo estava e aí, na mesma hora, o Espírito Santo desceu sobre Paulo. Ele recebeu a cura, que caíram como escamas que estava nos seus olhos, impedindo a sua visão. E daí ele ficou a enxergando com perfeição. E em seguida, ele também se levantou e foi batizado. Depois disso, ele também se alimentou. Isso significa que ele estava aquele tempo todo sem comer nada. Depois que ele se alimentou, se fortaleceu, aí já não era mais aquele homem anterior, aquele Saulo, perseguidor da igreja. Aí ele já se tornou um cristão, se converteu, se batizou, recebeu o Espírito Santo do Senhor e atendeu o chamado de Jesus para se unir aos apóstolos e sair pregando o evangelho. Queridos, observa que os apóstolos, eles eram semi-analfabetos. E mesmo assim, eles ainda escreveram alguns livros. Porém, Saulo, ele era um homem letrado, era um homem estudado. E através deles foram escritos vários livros. E Deus também quis usar Saulo para desafiar as autoridades, juntamente com os apóstolos, para que os apóstolos também tivessem o suporte de uma pessoa ali
que estivesse ligação com a autoridade. Olha só que interessante. Paulo, ele tinha envolvimento com as autoridades. Ele tinha uma ligação muito forte com eles. Então, Deus escolheu justamente a pessoa certa, porque este que estava ao lado das autoridades, que lidava com eles, tinha argumento suficiente para depois defender a causa de Jesus diante deles. Conclusão: Saulo, que estava totalmente do lado das autoridades, que era contra o evangelho, contra Jesus, contra os apóstolos, aí Saulo passou a ser contra estas autoridades. Olha quem foi que Deus escolheu para trabalhar junto com os apóstolos. Alguém do meio daquele povo da elite para poder trabalhar na obra. E assim, Paulo recebeu o chamado de Deus e daqui em diante nós já vamos ver, não é mais aquele Saulo perseguidor da igreja. Nós já vamos ouvir a história de Paulo como defensor da igreja primitiva, defensor do evangelho, defensor da causa do Senhor, a ponto de entregar a sua própria vida. Por isso que Jesus falou aqui: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Queridos, Deus trabalha de uma forma extraordinária. Quem diria? Aquele homem que, maltratando ali os cristãos, queria matar muitos, já estava matando, entrando dentro das casas, pegando os homens e as mulheres para poder surrar e judiar, torturar e até mesmo matar. Agora ele já ia ser uma dessas vítimas, porque aí ele iria passar a ser perseguido também. Perseguido pelas autoridades também, mas iria confrontar elas para defender a causa do Senhor. Às vezes a gente olha para uma pessoa e não dá nada por ela, porque é uma pessoa totalmente incrédula, cabeça dura, coração duro, ateu, que não quer saber de Deus, que não tem a mínima importância para as coisas de Deus, faz escarnecer de Deus, zombar dos cristãos, se possível for ainda profanar. Mas se Deus pega ele de jeito, não tem para ninguém. Quando ele recebe a surra de Jeová, ele também cai do cavalo e daí já inverte toda a sua posição. De perseguidor passa a ser um pregador. Por isso que nós não devemos rotular ninguém, queridos. Quando você olha para uma pessoa, você tem interesse dessa pessoa que você conhece, que ela venha ter um encontro com Deus, que ela venha ter uma vida ministerial trabalhada para servir o Senhor, então pode investir. Investe naquele teu familiar. Investe naquela pessoa que você quer que ela muda. Investe naquela pessoa que você quer que Deus realize o seu chamado na vida dela, porque você não vai se decepcionar. Enquanto ela não for tocada pelo poder de Deus, você vai investindo e não desista. Não desista, porque uma hora vai chegar o momento dela ser tocada pelo poder de Deus, queridos. É claro que a Bíblia não fala que alguém havia intercedido por Paulo, alguém havia pagado preço para Paulo se converter, mas Deus viu a necessidade que aqueles irmãos, os cristãos, tinham de ter uma pessoa como representante da autoridade do lado deles. Deus vê todas as coisas, queridos. E mais ainda quando existe um intercessor para que aquela pessoa seja tocada pelo poder de Deus. Por isso nós não devemos rotular, não devemos menosprezar, não devemos desconsiderar ninguém. Porque quando Deus quer, Ele levanta até do monturo.
levanta o mendigo, levanta o indigente, assim como ele também levanta o incrédulo, para fazer parte do seu exército aqui na terra. Então, devemos sempre apresentar a Deus aquela pessoa que nós queremos, que ela venha ter o verdadeiro encontro com Deus, para ela receber o chamado e assim fazer a obra de Deus. Ei, você, mulher, que sonha tanto em ter o seu marido ao seu lado, e você, homem, que sonha tanto em ter sua esposa ao seu lado servindo ao Senhor, não desista deles, não. Desista não. Clame ao Senhor, porque a hora dele vai chegar. A hora dela vai chegar. Ah, vai. Por isso devemos clamar sempre, confiante de que o Senhor vai fazer a obra e vai fazer por completo. Amém? Então vamos agora de clamor. Pai, neste momento, Senhor, eu levanto a ti este clamor, para que assim como tu foste misericordioso com o teu povo e converteste o coração de um homem que era totalmente oposto dos apóstolos e de repente se converteu e passou a fazer parte deste povo que te servia, eu clamo a ti, Senhor, a favor desta tua filha, a favor deste teu filho, que tem alguém na sua família e que sonha tanto na sua conversão, sonha tanto que ele receba esse chamado, Senhor, para que possa ser o seu companheiro na tua jornada. Então, meu Deus, eu clamo a ti para que tu venha converter, para que tu venha tocar na alma, no coração, esteja ele, esteja ela onde estiver, mas toca no coração, Senhor. Converte, transforma e liberta e traga ele para a tua presença. E se este familiar for um filho ou qualquer linha parentesco, Pai, que está sendo apresentado, toca no coração, Senhor, para que ele venha fazer a tua obra e assim atender o teu chamado, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Porque tem muitas pessoas que têm lutado, que têm desejado, que têm almejado, Senhor, em ver o seu familiar totalmente convertido, transformado, já pagou o preço, já clamou, já fez de tudo, Senhor. E não viu nada, não viu mudança. E chega momento de sentir vontade de parar, por não ter visto nenhum resultado. É claro, Senhor, que nenhuma oração que nós fazemos a respeito de transformação e de conversão de alguém, estas orações caem por terra. Nenhuma oração cai por terra, Senhor. De certa forma, tu pode até ouvir e atender de uma forma diferente do que nós esperamos. Mas mesmo assim, Senhor, socorre esta pessoa que não desiste do seu familiar e sonha e luta pela mudança. Derrama a unção do poder do teu Espírito Santo, Senhor, transformando, mudando a história, mudando a mente, mudando os conceitos, Senhor, para que seja um vaso, um instrumento, como tu disseste de Paulo, que esta pessoa também venha a ser um instrumento na tua obra, precioso para ti. É o que eu te peço, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, que a bênção do Senhor seja sobre você e sua família, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Graças a Deus.